Fala pessoal, vim trazer para vocês hoje aqui um desafio, uma expressão numérica aqui grandona com vários números e várias operações. Peço para que você deixe nos comentários aí o seu palpite e eu vou resolver junto com vocês aqui bem detalhado para você nunca mais errar esse tipo de conta. Não se esqueça, se você for novo por aqui, se inscreva no canal aí para ajudar o professor e acompanhar o meu trabalho também, que eu posto vídeos aqui no YouTube, e peço para que você curta esse vídeo também para ajudar, beleza? Então vamos para essa continha aqui, que não é difícil, mas se você não tomar cuidado, você vai acabar errando. Temos aqui uma série de operações: adição, divisão, multiplicação, subtração e divisão novamente. Pessoal, nessa ordem aqui, a gente vai ter que respeitar o PENDAS, que eu vou falar para vocês um pouquinho no final do vídeo. Aqui eu vou fazer de forma mais direta. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui é a divisão e a multiplicação na ordem em que elas aparecem. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, é esse 4 dividido por 4 aqui. É a primeira operação de divisão ou multiplicação que aparece aqui para mim, da esquerda para a direita. Então, eu não vou fazer essa multiplicação e não vou fazer essa divisão por enquanto, somente essa divisão, beleza? Então, o 4 que ficou aqui, ele vai ficar paradinho, adicionado com 4 dividido por 4, que é o próprio 1, Um número dividido por ele mesmo é 1, vezes, o vezes vai continuar aqui, 4, você pode usar pontinho também, para representar a multiplicação, subtraído de 4 dividido por 4. Beleza, agora já ficou um pouco mais simples, ficou menorzinho, um número a menos. Agora, eu tenho ainda multiplicação e divisão, a adição e subtração eu faço depois, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação aqui, 1 vezes 4. Aproveitando que ele está separado por essa subtração, para não ficar carregando essa divisão, já vou executar ela também, preservando o sinal que vai estar no 4 aqui, tá bom? Então, vai ficar 4 dividido por 4 e aqui 1 vezes 4. Sempre da esquerda para a direita resolvendo. O 4 vai se manter aqui, adicionado com 1 vezes 4 é 4. Menos, porque menos com mais aqui vai ficar menos, Deixa eu só melhorar esse menos aqui. 4 dividido por 4 é 1. Olha que legal, agora ficou bem mais fácil, Temos aqui uma adição e uma subtração. É a última coisa que a gente deve fazer, Da esquerda para a direita. Vamos resolver 4 mais 4, que vai ficar 8. 8 menos 1. Então, o nosso resultado final dessa expressão numérica toda é 7. E essa daqui, gente, é a nossa resposta. Espero que tenha ajudado vocês. E, claro, eu vou justificar para vocês qual que é certinho, essa ordem que eu devo representar, que eu devo operar aqui os números dentro de uma expressão, dentro de uma equação. Ele é chamado de PENDAS, Vou colocar esse valor, esse anagrama pra gente aqui, para nos ajudar a lembrar, Com M mesmo, tá bom? Vai ser M porque o M é de multiplicação e divisão, Que vai estar nessa parte aqui, M e D. Começando pelo P, o P são os parênteses, tá? Então, esse P aqui, ele representa os parênteses. Foi coisa que não apareceu pra gente aqui nesse momento, Os parênteses, parênteses. Quando eu tenho parênteses, colchetes ou chaves, então pode entrar parênteses, colchetes ou chaves também, As chaves são assim. Elas vão ser resolvidas primeiro, dentro delas. Depois que eu resolvi os parênteses, eu vou para o E. O que significa esse E aqui? O E, gente, representa pra gente as exponenciais. E nesse caso aqui, envolvem exponenciais. Envolve tanto expoentes quanto raízes quadradas, raízes cúbicas, Então, todas as exponenciais e as radiciações também. Expoentes e raízes, potências e raízes. São elas que serão resolvidas depois dos parênteses. Depois, essas duas aqui, elas vão estar juntas. Então, não vou separá-las, o M e o D. Como a gente fez aqui no nosso problema. Apareceu pra gente multiplicação e divisão. Só que aí aqui eu digo para vocês qual que é a ordem que deve ser feito essas duas operações, visto que elas estão na mesma prioridade. Sempre da esquerda para a direita, tá, gente? Como a gente fez aqui, O 4 dividido por 4, depois a multiplicação e assim depois a divisão. A gente só fez as duas juntas aqui, nesse caso aqui, porque tinha separação com uma subtração aqui, só por causa disso, tá bom? Se tivesse tudo junto, teria que ser da esquerda para a direita, respeitando a ordem, beleza? E por último, o A e o S, gente. E o A e o S são as duas últimas operações que sobraram pra gente, A adição e a subtração, que são as operações que ficam por último, Subtração
são as primárias, né? Então elas ficam por último para não dar complicações nas outras. E sempre, gente, da mesma maneira que a multiplicação e a divisão, na ordem da esquerda para a direita, na ordem em que elas aparecem. Espero que tenha ajudado vocês nessa revisão aqui de expressões numéricas. Me siga para mais, se você ainda não seguiu, tá? Se inscreva aí no canal para a gente poder crescer juntos com a matemática básica. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Muita gente erra esse tipo de questão aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, pessoal. Vamos resolver hoje uma expressão numérica e temos aqui várias operações, né? E alguns números para poder resolver. Peço para que você, se você já souber resolver essa questão, que você deixe nos comentários o seu resultado e vamos chegar até o final para a gente conferir, né, quem fez corretamente e quem não fez. Qualquer dúvida também vocês podem escrever nos comentários, vai ser um prazer poder ajudá-los, tá bom, gente? Muito bem, para poder resolver uma expressão numérica dessa, gente, não tem segredo, a não ser da ordem que a gente precisa respeitar dessas operações. Existe uma hierarquia, né? Existe uma ordem para poder se resolver essas operações aqui. Primeiro, quais são as operações? Temos a adição, multiplicação e aqui em cima uma potência, envolvendo inclusive parênteses, tá bom? Então a primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte, respeitar o nosso PENDAS. Não sei se vocês se lembram, mas existe um anagrama, né? Não chega a ser uma palavra, mas que ele representa muito bem essa ordem que a gente precisa respeitar. A primeira delas, o P, são os nossos, né, parênteses. Os parênteses, que também contam como colchetes e chaves, também entram aqui. São as primeiras coisas que a gente deve fazer. Então, esse elemento aqui é o primeiro. Vou trocar de cor aqui pra gente. É a primeira coisa que a gente deve fazer, beleza? São os parênteses. Depois disso, gente, o que eu vou ter que fazer? O E. O que significa esse E no PENDAS? São os expoentes. Expoentes, que também envolve as raízes quadradas, raízes cúbicas. A radiciação também entra nesse E aqui. E essas são a segunda coisa que a gente deve fazer, tá? Segunda coisa. Muito bem. O M e o D, agora essas duas eu vou falar juntos, porque essas duas estão na mesma linha aqui, né, na terceira prioridade, são multiplicação e divisão. Vou até deixar simplificado aqui, né? Multiplicação e divisão. Elas, gente, estão na mesma hierarquia e devemos fazer na ordem em que aparece. Vou colocar uma seta para representar que é da esquerda para a direita, beleza? Essas duas aqui juntas estão na terceira prioridade aqui, né? No terceiro degrau da escadinha. E, finalmente, a última coisa que a gente resolve na expressão numérica é A e S, adição e subtração. Beleza? As duas últimas coisas que a gente faz é adição e subtração. Claro, depois dos parênteses, né? O parênteses é uma coisa que está por fora, assim, das operações. Então, primeiro parênteses, depois essas outras todas aqui. E lembra também sempre da esquerda para a direita, na ordem em que aparece. Então, essa aqui é a quarta coisa que a gente deve fazer. Muito bem, sabendo disso aqui, gente, agora a gente consegue resolver essa operação. Olha lá, a primeira coisa que a gente deve fazer, os parênteses. O que significa isso, né? Eu preciso resolver dentro dos parênteses primeiro, para depois resolver fora. No caso aqui, o expoente é o único que está fora. Então, eu vou resolver primeiro essa coisa que está dentro aqui, né? Adição, multiplicação e divisão. Aí, dentro do parênteses, eu tenho que respeitar essas três outras aqui, beleza? Ó, eu tenho multiplicação e adição. A primeira que vem entre essas duas, ó, é a multiplicação. Então, as primeiras coisas que a gente deve fazer é essa daqui e essa daqui, na ordem em que ela aparece. Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação e depois essa multiplicação, beleza? Não se esqueçam disso. E o 10 que está aqui, vou manter ele paradinho, porque ele não vai somar ainda. A adição, lembra que é a última coisa que a gente faz, né? Vai ficar aqui, ó, 10 vezes 10. Essa é a primeira operação que a gente vai resolver. 10 vezes 10 é 100. Olha que beleza. Vezes o zero. Vou colocar pontinho para o vezes, tá, gente? Vezes zero. E tudo isso não podemos esquecer dos parênteses elevado ao quadrado. Existe essa operação também, né? Agora, eu tenho adição e multiplicação, ó. Primeiro, multiplicação. Então, essa aqui que eu vou fazer agora é a segunda, né? Então, vai ficar 100 vezes zero. E 100 vezes zero, gente, é zero. Vai ficar 10 mais zero
elevado ao quadrado. Estamos chegando no final, aqui você já consegue marcar uma alternativa, né? Mas eu vou fazer junto com vocês, né? 10 mais 0, e aqui a gente lembra da propriedade do elemento neutro. O 0 é o elemento neutro da adição, então 10 mais 0 é ele mesmo. O 0 não interfere no 10, então vai ficar 10. Ao resolver essa adição, eu posso tirar os parênteses, porque ficou só um número dentro dele. Então eu posso eliminar o parênteses e manter a operação que estava fora, 10 ao quadrado. O último passo agora mesmo, né, 10 ao quadrado, a gente precisa resolver isso aqui. Lembrando para vocês o que é esse 10 ao quadrado. É uma potência, é uma potenciação. E o que significa essa potenciação? É o número que está na base aqui embaixo, né, 10, multiplicado por ele mesmo, por 10, a quantidade que está escrita aqui em cima, duas vezes. Então, 10 vezes 10. E aí, 10 vezes 10 não é difícil, né? A gente lembra da tabuada, de qualquer continha, ou se você quiser fazer as contas também, não tem problema. Isso aqui é 100, e 100 é a nossa resposta correta, então a alternativa é a letra A que a gente deveria ter marcado. Se você marcou essa aqui e acertou, você está de parabéns, tá? Deixe nos comentários falando que você acertou e que você vai também voltar para cá sempre que puder. Eu sou o professor Silvio Paulo, vou trazer vídeo para vocês de matemática básica, quase todos os dias. E quando tiver mais gente aqui dentro do canal, eu vou fazer vídeos todos os dias mesmo, trazendo matemática básica para vocês, beleza? Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Então lembrando você, se você é novo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, estou falando todas as vezes porque é muito legal, muito importante, tá? O seu like. E agora vamos resolver essa questão aqui. Temos novamente parênteses, temos potenciação, subtração, outra subtração e aqui no meio uma multiplicação, tá? Vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses, resolvendo 5 menos o 9. É a primeira coisa que devemos fazer nessa questão. 5 menos 9 é igual a menos 4, então vai ficar 4 ao quadrado, que é esse 4 aqui, tá? Menos o 3... Tem multiplicação, então multiplica pelo menos 4. Vou colocar o parênteses só por causa do sinal, tá? Então, esse aqui é o nosso novo estágio dessa questão, né? Temos aqui essa operação agora para fazer. Dentre essas, né, eu vou resolver primeiro a potenciação e depois a multiplicação. 4 ao quadrado, gente, vou colocar até aqui em cima pra gente, ó, é igual a 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Vou colocar, então, o resultado dele aqui, 16. Agora eu já posso aproveitar nesse ponto aqui e fazer essa multiplicação. Menos 3 vezes menos 4 é igual a mais 12. Menos com menos fica mais, 3 vezes 4, 12. 16 mais 12 é igual a 28. Olha só. 28 é a nossa resposta, devemos encontrar agora a alternativa que cabe aqui pra gente, esse número 28. O 7 ao quadrado, pessoal, é igual a 7 vezes 7, né? Mesma ideia do 4, só que agora com o 7 na base, é o 7 que vai multiplicar por ele mesmo. 7 vezes 7 é igual a 49. Não é a nossa resposta, embora tenha chegado bem perto aí. O 49 e o 28 são múltiplos de 7. Essa é uma coincidência legal que a gente pode observar nesses dois valores, tá? 4 fatorial a gente já sabe como que faz. Pega o 4, multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1. E agora é só fazer a continha. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. Excelente, não é também. Ó, passou bem perto aqui, hein? Não é a nossa resposta, mas chegou pertinho. 5 ao quadrado, mesma definição do 7, só que agora com 5. Vai ficar 5 vezes 5. Ó, então fizemos 3 potenciações aqui, né? 4 ao quadrado, 7 ao quadrado e 5 ao quadrado. Todas elas repetindo a base, a quantidade que está no expoente. 5 vezes 5 é igual a 25. Chegamos bem perto aqui, mas não é a nossa resposta também. Última opção e última coisa desse vídeo que a gente vai fazer é calcular essa raiz quadrada. Para isso, a gente vai pegar esse valor aqui e vamos fazer uma fatoração, pessoal. Vocês já viram a forma de resolver raiz quadrada por meio da fatoração? É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? 764, a fatoração é pelos números primos, tá? Os primos são aqui pra gente. Deixa eu escrever em outro lugar, porque aqui eu acho que eu vou usar, tá? É 2, 3, 5, 7. São os primos que a gente conhece já desde sempre, tá? Como o número é par, eu vou começar pelo número 2.
764 dividido por 2 vai ficar 350 mais 32, 382. Termina em 2, dá para ir por 2 de novo. Aqui fica 150 mais 41, vai ficar 191, 191. 764, é isso mesmo. 191, dá para dividir por qual número? Vamos ver. Por 3 não dá, por 5 não dá, por 7, será que dá? Vamos ver, vamos fazer a continha aqui. Vamos ver se está tudo certo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui uma expressão numérica interessantíssima. Temos aqui 12 dividido por 2 vezes 4 menos 2. Isso mesmo, quando não tem nada entre o número e o parênteses, eu tenho uma multiplicação, você deve saber disso, tá bom? Então temos aqui uma multiplicação. Peço para que você, se souber resolver essa questão certo, já deixe aí nos comentários qual é o seu palpite, qual é a sua opinião sobre o resultado dessa questão. Peço para que você também me ajude com uma meta desse vídeo, gente. Tem uma meta de chegar em 50 curtidas, 50 likes. Então, se você puder ajudar o professor, né? Deixe o seu like aí nesse vídeo, vai ajudar bastante aqui o professor no canal, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos ao canal. Temos aqui uma matemática básica, muito simples, mas que muita gente erra, gente. Então, muito cuidado na hora de resolver esse tipo de questão, tá bom? Temos aqui 12 dividido por 2 vezes 4 menos 2. A dúvida é, o que eu faço primeiro? O que eu devo fazer primeiro nessa questão? Multiplicação, divisão, parênteses, subtração? Qual dessas respostas aqui é a correta? Vamos fazer juntos agora, certo? Para poder lembrar dessa ordem, gente, a gente vai lembrar de um anagrama chamado PENDAS, e ele vai nos ajudar a lembrar dessa ordem, tá bom? E como que eu faço para usar essa palavrinha para me ajudar? O P vai ser os parênteses, então a primeira coisa que eu devo fazer são os parênteses. Então, ó, temos um parênteses aqui, é ele que a gente vai resolver primeiro. Ou seja, o que está dentro dele deve ser resolvido primeiro. Depois aparecem os expoentes ou as exponenciais, né? Potências, raízes e tudo mais. Logo após essas exponenciais vem multiplicação e divisão, as duas juntas, tá? Não se esqueçam disso. Multiplicação e divisão todas juntas na ordem em que aparece, da esquerda para a direita. E por último, a última coisa que a gente deve resolver é a adição e subtração também na ordem em que aparece, certo? Respeitando isso aqui, gente, você nunca mais vai errar, então venha comigo para me acompanhar nessa resolução até o final desse vídeo. Muito bem, temos aqui então que seguir essa ordem. A primeira que eu falei para vocês, né, que é o parênteses, deve ser resolvido antes de tudo. Então, como temos parênteses nesse caso, a primeira coisa que a gente vai resolver aqui dentro é esse 4 menos 2. Porque é exatamente a operação que está acontecendo dentro do parênteses. É ela que a gente tem que resolver. E o resto, professor? O resto, gente, vamos manter para não ter erro, tá? Vamos manter aqui o 12 dividido por 2. E aí, como eu falei para vocês, né, aqui temos uma multiplicação, tá? Cuidado, porque parece que não tem nada, mas quando não tem nada, você desconfia, né? Alguma coisa tem. É multiplicação, não se esqueçam disso. Multiplicando 4 menos 2. E agora a gente faz 4 menos 2. É 2, olha que beleza, hein? Quando a gente termina de fazer tudo dentro do parênteses, a gente pode eliminar eles, tá? Pode tirar os parênteses, então vou escrever de novo aqui pra gente não confundir, né? Se você quisesse fazer direto, você pode também. E aí fica dessa maneira aqui a expressão que a gente tem que resolver. 12 dividido por 2 vezes 2. Aí a gente lembra, temos divisão e multiplicação juntas, e são as únicas coisas que a gente tem nessa expressão. O que eu faço primeiro? Olha aqui no PENDAS, opa, o M e o D estão juntos. Aí você olha na setinha que eu coloquei aqui em cima. É da esquerda para a direita. Então, independente de qual operação for entre multiplicação e divisão, é da esquerda para a direita. Então, vamos fazer da esquerda para a direita. Então, começando pelo 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2, gente, é fácil. É 6. Por quê? 6 vezes 2 é 12. Basta lembrar da tabuada aí. Vocês devem estar em dia com a tabuada, certo? Multiplicado por 2. E aí fica muito fácil. Se a gente acabou de ver que 12 por 2 é 6, 6 vezes 2, então, só pode ser o próprio 12. E essa daqui, gente, é a nossa resposta. Você vai pegar aqui a alternativa, letra B, e você acertou essa questão. Se você
conseguiu acertar, deixe nos comentários aí, fiquei muito feliz de saber que você chegou até aqui nesse vídeo, tá bom? E não se esqueça que esse vídeo tem uma meta de a gente chegar até 50 likes, tá? Então me ajudam aí, fazendo favor, 50 likes nesse vídeo, vamos ver se chega. Eu acho que chega, depende só de vocês. Se vocês gostaram, com certeza você vai deixar o seu like. E se você não gostou também, deixa aí para ajudar, né? Você não sabe como isso ajuda aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquei muito feliz de recebê-los aqui no meu canal. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? Estou na meta aí de tentar chegar nos 1000 inscritos também. Se você puder me ajudar a se inscrever no canal, caso esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma maneira, eu fico muito feliz de te acolher aqui no meu canal. Muito simples e muito matemático, certo? Te vejo no próximo vídeo que vem amanhã e até lá, fique com Deus. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui uma questão interessante de raiz quadrada. Então a questão é, quanto é a raiz quadrada de 1296? É 24, 26, 34 ou 36? Vou ensinar nesse vídeo até o final como se resolver essa raiz quadrada aqui de forma simples e direta. Um método muito interessante que eu vou mostrar para vocês como que faz. Mas claro, se você já souber, deixe nos comentários aí qual é o seu palpite, qual é a sua opinião, letra A, B, C ou D. E fique comigo até o final do vídeo para você acompanhar a resolução desse exercício. Chegando lá, caso você perceba que esse vídeo te agregou, te ensinou de alguma forma, considere a ideia de se inscrever no canal. Mas não precisa fazer isso agora, chegue até o final do vídeo para você ver se isso vai te ajudar ou não. Caso isso agregue alguma coisa na sua vida, considere a ideia de se inscrever aqui no canal do Professor Silvio Paulo, certo? Vamos que vamos, gente! Primeira coisa, o que é a raiz quadrada de um número? Você está procurando aqui, gente, um número que multiplicado por ele mesmo vai chegar nesse resultado aqui, né? 1296. Então a ideia é o seguinte, se eu for resolver a raiz quadrada, a gente conhece algumas menores, por exemplo, olha lá. Raiz quadrada de 16. Então, para resolver esse número bem menor, a gente conhece mais fácil por causa da tabuada, por exemplo, né? A gente sabe que isso aqui é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual ao valor que está lá dentro daquele desenho, da raiz quadrada, que é o 16. Então, a ideia é procurar um número que multiplicado por ele mesmo que dê 1296. Eu posso ir chutando, inclusive quando tem alternativas, eu posso chutar o valor, né? Fazer 24 vezes 24, 26 vezes 26, 34 vezes 34 e 36 vezes 36 e tentar chegar nesse valor aqui. Só que eu não quero ficar fazendo isso todas as vezes. Por exemplo, se eu não tivesse as alternativas, como que eu faria, né? Ia chutar valores aleatórios? Eu vou ensinar para vocês um método agora de resolução de raiz quadrada que vai te ajudar em qualquer raiz quadrada. Ele é chamado método da fatoração, ou seja, eu vou transformar esse número aqui em fatores e vou tentar, claro, né, encontrar fatores repetidos que serão exatamente a resposta que a gente vai ter aqui no nosso resultado das alternativas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como que funciona esse método? Vou pegar o 1296, que é o número que eu desejo, então quando for outro valor, você pode pegar o valor que está dentro da raiz quadrada, tá? Escreve ele aqui, ó, 1296 e faça um traço. E esse traço aqui, ele vai ser separando os valores da fatoração, certo? E lembrando sempre, quando eu for fazer essa fatoração, será sempre uma divisão que eu vou estar fazendo. Divisão por quem, gente? Aqui está a dica principal. Eu vou fazer a divisão pelos números primos. E você se pergunta, quais são os números primos? Os números primos, gente, vou escrever aqui para vocês quais são. Os primeiros, pelo menos, né? Serão muito, muito úteis para a gente, tá? É um conjunto de números cujos divisores são somente eles mesmos e o 1. Ou seja, começando do 2, depois temos o 3, o 5, o 7, aí o 9 não é, porque o 3 divide o 9, né? Temos o 11, o 13 e assim por diante, né? Mas geralmente usamos os menorzinhos aqui. Caso você precise, aumente esse conjunto, eles são infinitos, tá? Esses números, então, esses primeiros já são suficientes nesse caso que a gente tem aqui. Então, vamos lá. A divisão deve ser feita por esses números aqui, sempre começando do menor e indo para o maior, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Como o número aqui é par, ele termina em 6, então ele é um número par, a gente vai pegar o único número primo que é par, que no caso é o número 2. Certo? Então, por ele, vamos começar dividindo. E a ideia é o seguinte, eu vou dividindo esse número aqui até chegar no 1. Ou seja, vou quebrando ele em partes menores, multiplicando, certo?
Então é o seguinte, vamos começar dividindo por 2. Beleza. 1.296 dividido por 2, ó, se fosse 1.200 é 600, então 600, e 96 por 2 é 48, então 648. Beleza? Dividimos aqui por 2. Se caso você não saiba fazer de cabeça, faz a continha no cantinho, não tem problema nenhum, tá bom? E ó, terminou em 8 novamente. O que eu faço? Divide por 2 de novo. Sempre que for par, é o 2 que a gente vai recorrer, porque ele é o único primo que é par, beleza? 648 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 324. Não é difícil, né? Terminou em 4, que é par de novo, então vamos por 2. 324 vai ficar 162. Olha lá, que legal, hein? Tá ficando bem menor já o número, tá ficando mais fácil, olha lá. Termina em 2, é par de novo, vamos por 2 novamente. Então vai ficar aqui 81. 81, agora já não é par mais. E aí a gente vai ter que ir pro próximo primo que divide o 81. Como o 81 é divisível por 3, é o próximo que eu vou fazer então. Então eu vou dividir por 3, é a próxima fatoração que eu vou fazer. Então vai por 3. E 81 dividido por 3, caso você não saiba de cabeça, né? Eu vou escrever aqui para vocês, é 27. Mas dá para fazer a divisão caso você precise, não tem problema nenhum, tá? 27 dá para dividir por 3 de novo, porque ele tá na tabuada, né? Divide por 3 dá 9, e agora fica bem mais fácil, né? Dá por 3 de novo, que fica 3, e finalmente por 3 de novo, e para no 1. Gente, aqui, ó, é o nosso critério de parada. Chegou no 1, a gente para, certo? E parou aqui, ó, com esse monte de número aqui do lado, separado por essa barra. O que acontece? Se a gente multiplicar todos esses números aqui, o que acontece, pessoal? O contrário da divisão, né? Então a gente vai subindo. Então se a gente multiplicar todos esses números, vai dar 1.296. O que isso significa? Significa que 1.296 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só que o que acontece de interessante? Como eu estou falando de raiz quadrada, eu vou tentar buscar os números que multiplicam por eles mesmos pelo menos 2 vezes para formar parzinho e elevar ao quadrado. Por quê? A operação inversa da raiz quadrada é a potência de grau 2, né, que é o quadrado. Então vamos juntar, ó, 2 ao quadrado, vezes, lembrando que é sempre multiplicação, então vou sempre colocar multiplicação aqui, tá? 2 ao quadrado novamente, 3 ao quadrado, o próximo 3 ao quadrado. Então, ó, perceba que interessante, hein? 1.296 é igual a essa multiplicação aqui, certo? Pode fazer isso com segurança que sempre vai dar certo, por causa da fatoração, beleza? E aqui, gente, mais interessante ainda, eu tenho, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso aqui, eu posso fazer o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que conserva a base e soma os expoentes, certo? Vai ficar 4 aqui, vezes 3 elevado à quarta também. Mas isso não foi muito interessante, então, ó, por quê? Por que eu não devo sair do expoente 2? Porque a nossa raiz é quadrada. Então, esse caso aqui seria para expoentes maiores, né, para radicais maiores, por exemplo, 4. Então, a gente vai usar esse valor aqui. Fiz essa parte para você ver que dá para resolver outros tipos de raízes dessa forma também. Então, vamos utilizar essa parte aqui, ó. É a parte interessante da nossa questão. E por que eu fiz isso? Então, eu vou aplicar agora a raiz quadrada nisso aqui, certo? Raiz quadrada de 1.296, que é a mesma coisa que a raiz quadrada desse lado aqui, né? Como são iguais, eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados vai nos dar o valor que a gente deseja igualzinho, certo? Olha lá. E por que eu fiz isso novamente? Agora vamos com calma. Existem as propriedades da nossa potenciação e da radiciação que eu faço o seguinte, sempre que eu tenho multiplicação dentro da raiz, eu posso quebrá-las em várias raízes multiplicadas. Então, eu vou quebrar aqui, né, especificamente, cada potência separando elas em várias raízes. Então, serão 4 raízes quadradas aqui. Então, vai ficar o seguinte, raiz de 2 ao quadrado, vezes, lembrando que isso aqui é uma propriedade da radiciação, tá bom? 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, e por último, finalmente o último aqui, né, 3 ao quadrado também. E por que isso aqui é interessante, gente? Olha lá, raiz quadrada e potência de grau 2, de expoente 2, elas se simplificam, né, são operações inversas, então eu vou cortar aqui, né, raiz com quadrado, raiz com quadrado, raiz com quadrado, resultando então, ó, carregando essa igualdade aqui,
2 vezes 2, lembrando que eu cortei a raiz com a potência, 3 e 3. Olha que legal, hein, gente? Agora fica o seguinte, eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3, isso aqui, então, vai ser igual a 36. E olha que interessante, gente. Percebam aqui, ó, que a gente saiu dessa raiz quadrada, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, igual a isso. Então, o nosso resultado é 36. Então, essa aqui é uma forma prática de você resolver raízes quadradas. Conclusão, então, a alternativa letra D é a raiz quadrada de 1296. Caso você tenha um outro valor, um outro número, é só repetir o mesmo processo, fatore, e você vai encontrar exatamente a raiz quadrada que você deseja. Lembrando que são números primos, tá bom? Não se esqueça dos números primos e também da propriedade da radiciação. Caso você encontre um valor aqui dentro que não tenha raiz quadrada exata, você não vai conseguir formar os parzinhos. E aí vai sobrar alguma raiz ali, você consegue simplificar, mas não resolver, porque a raiz não é exata. Mas sempre que for raiz quadrada exata, você consegue chegar no resultado inteiro, que vai ser uma das alternativas, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Aquela chamada que eu fiz para vocês no começo do vídeo vale até agora. Se esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, se você aprendeu com isso, considere a ideia aí de se inscrever no canal. Eu vou trazer bastante vídeo de matemática básica para vocês, então vamos sair aí, né, do sufoco, vamos aprender a matemática básica para poder crescer aí, né, dentro do conhecimento das ciências exatas e tudo mais. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!